Então vamos continuar a fazer aqui a trabalhar com as queries e agora que já temos estas duas queries aqui implementadas, vamos chamá-las aqui no formulário. E vamos fazer isto de duas formas. Portanto, vamos fazer como eu fiz numa das aulas, em que vamos adicionar ao formulário aqui uma data grid view. Cá está ela. E vamos configurá-la. Antes disso precisamos de fazer uma coisa, que é, precisamos de fazer a ligação com a data table, com a table data correspondente. Ora, neste caso, nós fizemos as nossas queries na tabela perguntas. Então significa que para fazer a ligação com a tabela perguntas que está na base de dados e para irmos utilizar estas queries que estão neste Table Adapter, no Table Adapter da tabela perguntas, então nós precisamos de inserir neste formulário precisamente esse Table Adapter. Então vamos aqui à procura do Table Adapter das perguntas, vamos arrastar isso para cima do formulário, ok? Isto deve ser a primeira coisa que vocês devem fazer, vamos fazer isso. Este componente é um componente que não fica visível diretamente no formulário, mas aparece aqui em baixo, portanto aparece aqui esta risquinha cinzenta e aparece aqui o Table Adapter da tabela das perguntas. E agora sim, é que vamos arrastar, ou iríamos arrastar agora o Data View, o Data Grid View e vamos fazer configurá-lo. Portanto, vamos agora aqui e vamos então escolher a fonte de dados. Portanto, isto é a primeira coisa. Vamos aqui à procura da nossa fonte de dados e vamos à procura da nossa tabela. E agora vamos adicionar a query. Portanto, há aqui outras coisas que podem ser feitas, como editar as columns, portanto, editar as colunas, adicionar, etc. Uma das coisas que pode ser feito é adicionar a query. Vamos à procura de uma query já existente e aparecem as queries relacionadas com esta tabela e que são de preenchimento. Porquê? Fill, reparem que aqui está fill e aqui também fill. Porquê? Porque eu tenho aqui uma Data Grid View, portanto o fill é para preencher a Data Grid View, esta grelha, esta tabela, com os dados que nós pretendemos. Então vamos escolher aqui esta que acabámos de fazer e vamos ver o que é que acontece. E o que acontece é que é muito idêntico ao que acontecia quando nós selecionávamos a outra query, ou seja, quando nós selecionávamos aqui esta, nós fazemos isso na aula, esta aqui é que está por default, ou seja, por omissão. Portanto, o que acontece é que aparece aqui este menu em cima, com a diferença que agora, além de termos aqui a opção para fazer o preenchimento da tabela, temos também aqui um campo de texto onde o utilizador deve inserir o valor que pretende que seja procurado na base de dados. Então vamos executar para ver o resultado neste caso. Pronto, aparece o formulário e agora vamos aqui inserir, então, imaginem que é a pergunta 10, que foi uma que nós tentámos há pouco. Clicamos aqui e agora vai-nos aparecer a pergunta 10. Uma das questões que colocaram quando nós fizemos isto foi porque é que o ID é igual a menos 3. Quando o valor não existe, aparece um valor negativo. Quando o valor, reparem numa coisa, lembrem-se de uma coisa que fizemos no outro vídeo. O que é devolvido por esta query? O que é devolvido por esta query é apenas o texto, certo? Por isso, o campo ID pergunta aparece em branco e o campo ID grau de dificuldade, também aparece em branco. No caso do ID da pergunta, por ser um campo obrigatório, o que acontece é que é colocado um valor negativo, ok? Pronto, aqui o que nos interessa mostrar é aquilo que a nossa query devolve. E o que a nossa query devolve é apenas o texto, certo, da pergunta. Então vamos eliminar estas colunas no Data Grid View. E depois já fazemos uma nova execução. Então vamos fazer aqui o Edit Columns e vamos eliminar, remover este, vamos remover este,
vamos remover este e fazemos OK. A nossa query podia dar-nos aqueles campos todos, ok? Quando nós construímos a query, podíamos ter colocado todos aqueles campos, como eu vos disse, e eram devolvidos todos os campos. Se houver ainda tempo neste vídeo, eu gravo isso. Vamos só aqui colocar como aqui o auto size, todas as células. Pronto, vamos executar para ver então a diferença. E se eu colocar aqui pergunta 5, que é a primeira que aparece na nossa base de dados. Então, fill, e aparece aqui a pergunta correspondente. A Teresa, fill. A outra que nós vimos há pouco tinha sido a 8. Ok, aparecem as perguntas correspondentes. Portanto, não aparecem todas as perguntas, não fazemos a navegação das perguntas pelas perguntas, pelos registros que estão na base de dados a partir do menu de navegação. A ideia aqui é a pessoa introduz um valor e é feita uma pesquisa na base de dados que corresponde a esse valor. Aqui eu vou pesquisar qual é a pergunta que tem aquele ID. Tal como nós fizemos também noutras ocasiões. Este texto que está aqui pode ser alterado para ser um texto mais intuitivo, para a pessoa saber que é ali que tem que clicar. A mesma coisa aqui, podemos pôr um texto mais intuitivo para a pessoa saber que tem que inserir o número da pergunta. Insira a pergunta a pesquisar. Vamos só aqui apagar isto, ok? A mesma coisa, portanto, se for preciso aqui, também podemos editar as colunas e em vez de aqui termos só o texto, podemos aqui no header text dizer que pergunta com o número inserido, por exemplo, ok, pronto, está. Fazemos Start e já temos aqui um formulário mais personalizado. 5, pesquisar e aparece a pergunta correspondente. Ali um errito, não é grave, é uma gralha de português. Ok, entendido? Pronto, portanto isto é uma forma de funcionar com esta query. Vamos aqui ver outra coisa que também é importante já agora e que eu falei nisso, que é como é que eu modifico uma query. Imaginem que agora querem modificar aquela query e até querem colocar os restantes campos para aparecer ali naquela data grid view. Devíamos ter feito isto logo no início e depois retirar, mas como não fizemos, fazemos ao contrário. Deixem-me voltar atrás para exemplificar. Portanto, quando vocês querem modificar uma query que está feita, vão aqui à query, colocam o rato sobre a query, botão do lado direito do rato, e agora escolhem configurar, configure, está bem? E vamos fazer o processo que fizemos há pouco. Portanto, não mexemos neste código aqui. Vamos fazer o Query Builder para termos aqui a nossa janela para ser mais fácil construir a nossa query. Vamos dizer que agora queremos apresentar o ID da pergunta, o ID da categoria, o ID do grau de dificuldade. Queremos visualizar tudo. Onde é que é o filtro? O filtro, vamos dizer que queremos a mesma aqui no ID da pergunta. Ok, pronto. Aqui a ordem vai ficar consoante vocês escolheram aqui. Portanto, se quiserem que o texto vá para o último lugar, escolhem-no em último lugar e assim sucessivamente. Se quiserem que o texto seja a primeira coisa, podem fazer isso. Mas isto também pode ser feito depois na Data Grid View. Vamos executar, só para testar, vamos pôr a primeira pergunta e agora já aparece a informação toda, o ID da pergunta, o ID da categoria e o ID do grau de dificuldade. Certo? Portanto, temos aqui várias colunas a serem devolvidas e uma linha, neste caso, mas é sempre devolvido como se fosse uma tabela. Ou podem ver isto como sendo uma tabela. Fazemos Next, podemos chamar agora, como mudaram a query, podem dar outro nome, ou podemos, por exemplo, dar aqui o número 1 para ser diferente, e criamos assim uma query nova, modificada. Não é uma nova, porque é uma modificada, não é?
E agora, se nós fizermos aqui, como temos mais, como esta query devolve mais coisas, já podemos aqui inserir as restantes colunas. Então podemos fazer o add column, ou então fazer o edit e depois add. Aqui é um shortcut para adicionarmos logo uma coluna. Então queremos adicionar esta coluna, o ID da coluna, pertence àquela tabela, portanto vamos escolher esta opção e depois o ID da categoria e o ID do grau de dificuldade. Só uma chamada de atenção, houve uma aula em que nós optámos por selecionar unbound column, mas optamos por isto quando a coluna não pertence àquela tabela. Não é o caso. Deixem-me ir outra vez ali à parte das colunas. Estas setinhas que estão aqui permitem-nos ordenar. Por exemplo, se vocês quiserem que em primeiro lugar apareça o ID da pergunta, depois a pergunta propriamente dita, com as setinhas indicam como é que vocês querem. Ok? Vamos já estou aqui, só tirar aqui, corrigir isto. Pronto, os nomes podem ser modificados, como nós já vimos, mas não faço isso outra vez para não estarmos a perder aqui mais tempo. Vamos executar. E vamos ver o que é que aconteceu aqui. Pronto, isto tem a ver com o facto de eu ter mudado o nome às queries. Vamos clicar aqui 2 vezes. E a única coisa que eu vou aqui fazer é dizer que aqui a query se chama 1 em vez de se chamar. Ok. Ou mudo aqui, ou então outra possibilidade é mudar nas próprias queries. Deixem aqui ir à própria query e aqui onde está configurar. Ok, vamos fazer next. Vamos manter o nome e assim evitamos mudar ali o código. Ok. Fazer start. Vamos ver se o erro desaparece. Estão a ver aquela questão de alterar os nomes muitas vezes, como já está tudo ligado. Acontece isto. Pronto, então temos aqui a pergunta 5. Agora o número da pergunta correspondente a este número, o ID da categoria e o ID do grau de dificuldade. Temos ali isto não sai. Não devia deixar agora por causa do tempo da gravação. Deixa só aqui colocar isto maior para finalizarmos. No próximo vídeo o que nós vamos ver é que, e esta forma que eu agora fiz foi a que eu fiz na aula, mas eu agora vou apresentar isto também de outra forma. Reparem que eu não tenho aqui necessidade, principalmente se eu só quiser ver o texto da pergunta, eu não tenho necessidade de ter aqui um data grid view. Não faz muito sentido. Faz mais sentido se isto fossem labels, ok? E se aqui fosse um campo de texto diferente, como vocês aprenderam a inserir uma text box. Então vamos ver como é que isso pode ser feito no próximo vídeo, claro. Então até ao próximo vídeo.